Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 discípulos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que preveu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim
o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição de Jesus traz ao coração a alegria que a nossa alma tanto necessita. A alegria que vem do coração de Deus vence os nossos medos. Todos os discípulos estavam tomados pelo medo. Eles viviam de portas fechadas, com medo do que poderia acontecer, do que os judeus poderiam fazer com eles. Se fizeram isso com Jesus, imagino que farão conosco. E viviam então trancados. Sabemos que o medo trava, tranca, nos coloca reféns dele e nos aprisiona. A grande vitória do Cristo crucificado, ele vivo e ressuscitado, é vencer o medo que toma conta de toda a face da terra. O medo que invade o nosso coração e nos traz incertezas, dúvidas, inquietações, temores e receios. Só a luz de Cristo vence os medos da alma e do coração. Só a luz de Cristo traz esperança para as expectativas humanas. Primeiro, Cristo vence os medos do nosso cotidiano, os medos que nós enfrentamos no dia a dia, medo de não dar conta, medo de não suportar, o medo de não vencer, os medos que muitas vezes criamos porque alimentamos falsas expectativas. O Senhor elimina também do coração humano aquilo que é falso, que é ilusão e que engana, porque, se nos prendermos a isso, caímos em abismos e o Cristo quer nos libertar dos abismos, que muitas vezes caímos ao longo da nossa vida, porque colocamos e criamos expectativas em torno de fantasias e daquilo que não é verdadeiro. Coloquemos em Deus, nos apoiemos nele, porque é Ele que traz a verdadeira alegria que o nosso coração precisa para vencermos os medos que vamos acumulando ao longo da vida. As pessoas têm medo da morte, nós tememos a morte, e a morte exerce um poder de domínio sobre nós que tememos a ela, que nos angustiamos ao pensar nela. Mas se a morte é o inimigo mais temido, ele foi vencido. A morte não é mais para ser temida, porque ela foi vencida pelo Cristo na cruz. A alegria que o ressuscitado traz é para vencer um medo menor ao maior de todos os medos, o temor da morte. Não precisamos temer, não precisamos desanimar. Não é viver a vida se arriscando, achando que nada vai nos acontecer. Eu vou cuidar para viver e viver bem a cada dia da minha vida. Mas a minha vida não será plena se caminho movido por medos, inclusive pelo medo da morte. Cristo nos trouxe a vida e ressuscitou dos mortos, para dizer que nele a alegria é plena, em Deus a alegria é eterna.